Boa noite. Hoje, na nossa série de reportagens, nós traremos a participação do jornalista Yuri Eiras. Ele é freelancer, formado na Universidade Federal do Rio de Janeiro e nos contará um pouco sobre a rotina jornalística, expectativa do aluno e realidade do profissional. Oi gente, meu nome é Yuri Eiras, eu tenho 24 anos, sou jornalista, formado pela Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Fui repórter estagiário do Jornal Dia aqui do Rio, fiquei 2 anos lá e hoje eu sou colaborador, há pelo menos um ano, colaborador independente, freelancer, de alguns portais, alguns sites e revistas como a Revista Época, a Piauí, o Intercept Brasil, e estou aí no mercado há pelo menos 4 anos nessa. Yuri, eu sou a Jéssica, eu sou estudante de jornalismo, estou no 2º período e gostaria de saber o que um jornalista precisa possuir para que ele se torne e se mantenha como um bom comunicador. Boa pergunta. Acho que uma palavra, se eu pudesse resumir o que o jornalista precisa ter, é sensibilidade. Acho que é uma boa palavra, saber ouvir para saber o que falar. Acho que ter sensibilidade é fundamental, sensibilidade de ouvir o outro, ouvir outros personagens e saber contar, para saber contar histórias. Acho que ter sensibilidade é um aspecto fundamental da profissão. Eu gostaria de perguntar para ele qual foi o erro mais bizarro que ele cometeu e como foi a reação do chefe dele lá, como é que foi? Beleza. Acho que o erro mais bizarro foi um dia que eu queria muito ir embora e aí eu fiz de um jeito meio apressado e não percebi que o título que eu tinha colocado, porque era o seguinte, era uma notinha dizendo que o time de Benfica, lá em Portugal, ganhou. E aí eu queria muito ir embora, eu não reli o que eu tinha escrito. E aí o cara me chamou, o chefe da ocasião me chamou, que eu não vou citar o nome, e me deu o único esporro que eu tive naquela redação do jornal, que eu coloquei o título como Benfica ganha. E aí isso fica muito feio de se falar, né? É a tal da cacofonia. Então, sempre releia o que você mesmo escreveu, porque às vezes pode ter uma palavra estranha ali e você não perceber. Pro Yuri, eu queria perguntar para ele como foi para ele se encaixar no mercado de trabalho, para ele se manter no mercado de trabalho, entendeu? Como se encaixar no mercado de trabalho e se manter. Bom, acho que é preciso ter contato. E quando eu digo contato, não é o contato interesseiro de se aproximar de determinada pessoa só porque ela é poderosa, não. Mas eu digo ter contato no sentido de ter uma rede de amizade que você possa sempre estar ouvindo, sempre estar trocando ideia, porque as oportunidades às vezes pintam numa mesa de bar e você, se você não estiver atento, você pode não perceber aquela oportunidade pintando. Acho que um aspecto interessante, se eu pudesse dar um conselho aos calouros, ande sem fone de ouvido, porque você consegue ouvir o que a rua diz, as pessoas conversando e tudo mais, o barulho. Eu sempre digo que a rua faz barulho, isso é fundamental, porque às vezes no banco de trás do ônibus ou do metrô tem uma pauta maravilhosa ali que você se estiver com fone, pode não perceber. Eu imagino que o meu primeiro dia como jornalista já formada vai ser de muito entusiasmo e um pouquinho de medo e muita vontade de aprender. O meu primeiro dia de trabalho foi um dia nervoso, de ansiedade, assim, mas eu acho isso bom. Você agir e trabalhar logo para tirar o medo, a vergonha, a intimidação que a redação te dá. Assim. Você não sabe muito bem onde sentar, não sabe muito bem com quem falar e tudo mais. Mas meu primeiro dia de trabalho, ainda em 2015, em setembro, lá no Jornal O Dia, eu era estagiário e já surgiu uma pauta logo no Maracanã, que eu trabalhava na parte de esporte, para ir lá, eu fui com o carro e tudo mais, o carro, o fotógrafo. E aí isso acho que foi fundamental para eu me adequar ao lugar, assim, perceber que eu não ficaria só ali sentado na redação, porque um bom repórter tem que ir para a rua mesmo. Jornalismo esportivo.
Assim, eu acho que como toda criança que gosta de futebol, ela já se imaginou em 2 lugares diferentes, ou jogando bola ou trabalhando como jornalista esportivo. Como minha habilidade como jogador de futebol não me deixou ir muito longe, eu sempre quis atuar nessa área de jornalismo esportivo e consegui durante 2 anos realizar um pouquinho desse sonho, porque eu fui estagiário do Jornal O Dia de 2015 a 2017. Isso foi muito legal para realizar essa vontade que eu sempre tive, mas me deu a sensação também de que o jornalismo é muito maior que qualquer editoria. Não adianta a gente só querer ser jornalista político ou só querer ser jornalista esportivo. Eu acho que o jornalista tem que saber, como diz um bordão do próprio futebol, jogar nas 11. Então, acho que isso é fundamental para quem estuda jornalismo, ler e ouvir todas as editorias possíveis. Em termos financeiros, eu gostaria de trabalhar na Globo. Agora, em termos pessoais, eu queria trabalhar na ESPN. Grande. Eu sempre quis trabalhar com jornais populares, ou seja, Meia Hora, Expresso, Jornal Dia, Extra. E consegui trabalhar no Dia, Meia Hora, durante 2 anos, ajudei um pouquinho lá e tal. Fiquei ouvindo aquelas tentativas de fazer boas capas engraçadas. Isso é uma parte muito legal para quem gosta de jornais populares. Mas assim, é preciso ter a dimensão de que você vai rodar em vários setores. Então, você tem que ser popular, mas também saber escrever, às vezes, de uma forma mais rebuscada. Pode gostar de futebol, amar o jornalismo esportivo, mas precisa ler um pouquinho de política e tudo mais. Acho que isso é importante. Acho que a vida do jornalista tem uma grande dose de dedicação e esforço, isso é fundamental. Mas acho que aquela pitada de sorte ou azar, dependendo da notícia que você dê, ela conta também. Eu pensei no exemplo recente, né, do Museu Nacional que pegou fogo, e por acaso eu passei por ali de noite, ouvi o fogo alardeando ali na Quinta do Boa Vista, ouvi o barulho dos bombeiros e tal, e piquei a mula para lá e comecei a tirar fotos e tudo mais. Quando eu voltei para casa, eu já percebi que aquilo tinha tomado dimensões internacionais. Então, acho que a vida de freelancer, não só a de freelancer, mas a de jornalista, eu acho que essa pitada de sensibilidade, ela é fundamental, assim, de estar sempre atento ao que acontece. Acho que se você não se concentrar, se você estiver desconcentrado na profissão ou até mesmo na rua, você pode perder aspectos bons, assim, de uma boa pauta. Acho que 2 dicas que são legais para se dar, para quem está começando no jornalismo, para quem é estudante de jornalismo. Leia de tudo, inclusive as coisas que você não curte muito, os assuntos que você não curte muito. Poxa, amo futebol e não sou muito ligado em economia. Pegue um dia, leia o jornal de economia, porque às vezes tem coisas interessantes ali que vão ser fundamentais mais para frente, que talvez você não perceba na hora, mas que você vai usar mais lá na frente. A rotina de freelancer, assim como a do jornalista, é não ter rotina. Você não bate ponto, não tem um horário comercial de 9 às 6, horário de almoço e tal. Vão ter muitos dias que você não vai almoçar nem jantar, se prepare, mas isso é recompensado com o reconhecimento das pessoas, com um trabalho bem feito. Isso é bem legal. Minha rotina, eu sempre quando acordo, costumo acordar relativamente cedo, 7 horas, 7h30, assim, apesar de dormir muito tarde, que é outro aspecto importante do jornalista, você vai dormir tarde, não tem jeito. A primeira coisa que eu faço quando eu abro o olho é ligar o rádio, numa emissora de rádio de notícia. Acho que ali você já tem o primeiro baque, se tem alguma coisa muito relevante acontecendo, você já fica sabendo e começa a preparar seu dia ali. Porque às vezes aquele é o assunto do dia, né? Como foi o caso do Museu Nacional e tudo mais. Não tinha começado ainda, calma. Já tá apertando bem, né? Não, tá começando. Não, em mim não tem problema, não. Boa noite. Boa noite.